É isso aí, querido irmão, querida irmã. Te convido agora para um instante e meditarmos na santa palavra de Deus que tudo pode mudar em nossas vidas. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ilumina, Senhor, nossa mente. Dai-nos, Senhor, a docilidade para vivermos a Tua santa palavra, para que encontre um terreno disposto a bem acolher esta palavra que é Tua, Senhor. Por isso vem, Espírito Santo, renova o nosso coração, renova o nosso desejo pela santidade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu corpo é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, diante dessa palavra de hoje, nós somos chamados a nos questionarmos: aonde estão os nossos tesouros? E aonde está o nosso coração? Eu lembro aqui de um episódio muito forte, onde teve um episódio parecido com esse na vida de São Francisco, e também teve na vida de Santo Antônio de Pádua. E esse episódio foi muito forte, onde um homem tinha falecido. Esse homem era muito rico, e Santo Antônio, ao chegar no velório, falou que aquele homem era apegado à riqueza e que haveria perdido de fato, a eternidade por conta de apegar-se às riquezas. E ele pediu que olhassem no cofre daquele homem os tesouros que ele tinha guardado. Quando abriram, estava lá o coração do homem. E ele falou de forma muito concreta aquela passagem do Evangelho, que é essa de hoje, aliás, aonde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. O tesouro daquele homem estava nos bens desse mundo. E a palavra coração, na Bíblia, ela quer também indicar o centro das decisões. Então, muitas vezes nós nos decidimos por coisas tão passageiras. Nos decidimos até por uma vida de pecado. Nos decidimos por amizades que nos afastam do Senhor. Nos decidimos por situações que nos afastam de Deus. O nosso coração busca tanto a felicidade que tantas vezes busca nos locais errados, busca da forma errada, e nós acabamos na infelicidade. Nós somos chamados a ter este coração pobre. O que é um coração pobre? Um coração pobre é um coração que está inteiramente na dependência da vontade de Deus. Um coração pobre é um coração que reconhece que sempre precisa de mais, de mais. Quando lá nas bem-aventuranças fala lá no início, Mateus 5, sobre bem-aventurados os pobres de espírito, quem são esses pobres? São aqueles que reconhecem que são ricos de muitas coisas que não valem a pena e que são pobres de virtudes. Então ele sempre quer mais virtudes, ele sempre quer mais dons,
de santidade. Ele sempre quer mais graça, porque ele se acha um pobre. Não porque ele é um ingrato, mas porque ele nunca está satisfeito ao nível que ele chegou. Ele quer sempre dar mais para o Senhor. Ele sempre quer dar o melhor para o Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos esses que se satisfazem com tão pouco, com o salário mínimo da fé. Querer dar o mínimo para o Senhor é ser medíocre, é um coração que não ama. Eu até questionava, né, esses dias na pregação e também na celebração da palavra, todo mundo às vezes pergunta, né, mas faltar missa ao domingo é pecado mortal? Todo mundo não, muita gente pergunta, né? Faltar a missa de Corpus Christi é pecado mortal? Se eu puder ir e não for? Se eu faltar tal dia na missa é pecado grave? Mas a pergunta é, se não fosse pecado grave, se não fosse pecado mortal, nós deixaríamos de ir para essa missa? Nós começaríamos a faltar a missa ao domingo? Que amor medíocre é esse o nosso? Aonde a lei nos engessa, aonde a lei nos pisoteia. Meus irmãos, a lei existe, os mandamentos existem não para nos amarrar, não para nos esmagar, não para nos destruir. Pelo contrário, é uma direção de Deus para nós. É a voz dizendo assim, meu filho, vai por aqui que você vai ser feliz. Vai por aqui que você encontra a paz, porque eu sou a tua paz, não é a paz que o mundo dá. Mas quantas vezes o nosso olhar não é esse olhar sadio, é um olhar doente, aonde nós olhamos as coisas só de forma carnal. Até mesmo as coisas espirituais, nós nivelamos elas a uma carnalidade. Isso é absurdo. Nós vivemos refém do medo. Não, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Claro, tem que ter medo de desagradar a Deus, tem que ter medo de perder o céu, claro. Mas viver para sempre refém do medo e não deixar que o amor de Deus cresça. Por que você vai para o grupo de oração? Por que você vai para a Santa Missa? Por que você vai para a sua pastoral, para o seu ministério? Por que você é fiel ao seu esposo? Por que você busca a castidade, a honestidade? O principal motivo deve ser porque Deus me ama e eu sou grato e devolvo esse amor em gratidão. Quantas vezes o nosso olhar é muito complicado, por isso ele é cheio de trevas. Um olhar complicado é um olhar que não percebe Deus nas situações. Quando nós olhamos para alguém enfermo na nossa família, quando nós olhamos para alguém que faleceu, que é um amigo nosso, que é um familiar, a dor, ela é terrível. Existem pessoas que desmaiam, existem pessoas que choram muito, existem pessoas que passam mal, existem pessoas que têm inúmeras reações. Isso não mede a fé da pessoa, se ela tem menos fé ou mais fé, porque as reações às vezes não é nem pela questão da fé. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é apenas uma questão do organismo da pessoa que não suporta. Mas geralmente, as pessoas que têm fé, elas têm uma atitude mais tranquila diante dessas situações de adversidades, de tempestades, de percas. Elas têm uma postura mais firme. Isso não quer dizer todos, nem todos conseguem, mesmo tendo muita fé. Mas geralmente é essa a regra, tem exceções, claro. Quando nós temos um olhar em Deus, e nós olhamos naquela doença, Deus nos ensinando. Nós olhamos naquele atraso, Deus nos ensinando. Nós olhamos naquela correção do irmão, Deus nos ensinando. Nós olhamos no desemprego, Deus nos ensinando. Nós olhamos nas perseguições, Deus nos instruindo e nos amando. Porque o olhar de Deus é um olhar que ama, que ensina, que transforma. Não é um olhar apenas que olha e é um olhar passivo. É um olhar ativo. Como vai falar São Tomás de Aquino, Deus é amor em ato. Ou seja, nós somos amados a todos os instantes, com um amor eterno, com um amor incondicional, com amor pessoal. E nada pode parar esse amor. Então, meus irmãos, vamos acolher esse amor. Vamos pedir a Deus que o nosso olhar se assemelhe ao olhar dele. Quantas vezes nós olhamos para alguém que assassinou uma pessoa, que cometeu
a tristeza, a vergonha e o pecado do estupro, né? O crime do estupro, o crime de roubar, o crime de assassinar. E nós olhamos e desejamos muitas vezes o inferno para essas pessoas. Desejamos a morte. O nosso coração muitas vezes é escravizado da ira. Escravizado pelos instintos mais baixos. Por isso que a televisão geralmente coloca as coisas para nos enganar, né? Coloca muita comida para que a gente seja escravo da gula. Coloca muita violência para nós sermos escravos da ira, da raiva. E coloca muita luxúria, imoralidade, pornografia, imodéstia, para nós sermos escravos de uma sexualidade desordenada. Senhor, dai-nos um olhar puro diante da violência deste mundo. Senhor, dai-nos um olhar puro e simples e um olhar espiritual diante da comida. Senhor, dai-nos um olhar puro e santo diante do corpo do irmão e da irmã. Às vezes o problema está dentro. Fora também está, mas dentro de nós. Nosso coração ferido. O outro se veste como se fosse um objeto. Mas nós tratamos mais ainda pelo nosso coração ferido o outro como um objeto. Então vamos ter esse cuidado. Peçamos a Deus esta graça, porque é graça, não é pela força do nosso braço. Como fala em Jeremias 17, né? Maldito o homem que confia no próprio homem e na força do seu braço. Não está dizendo que a gente não deve confiar em ninguém. Está dizendo que a gente não pode, de forma absoluta, confiar em alguém. Tipo assim, eu vou endeusar alguém e colocar minha confiança absoluta nela. Também está dizendo que nós não devemos confiar excessivamente em nós. O livro Combate Espiritual, que era um livro de cabeceira, do... Deixa eu me ver aqui, do São Francisco de Sales, né? Doutor da Igreja, doutor da mansidão, doutor do amor. E lá fala o seguinte: o segredo de vencer a batalha espiritual, de vencer na batalha espiritual, é confiar sempre em Deus e desconfiar sempre de nós. Não é que a gente não vai ter uma justa estima de nós mesmos. Não é que a gente não vai se amar. É porque muitas vezes nós achamos que já estamos prontos. Não cairemos em determinado pecado, aí nos colocamos na ocasião daquele pecado e caímos. E caímos feio. Porque nós achamos que, não, esse pecado eu não cometo mais, eu já sou muito bom. Não diz, mas pensa, sente. É aí que nós vamos cair em pecados terríveis, pela nossa soberba, de achar que aquele pecado nós não cometemos mais. Meus irmãos, estejamos atentos. Santo Afonso até dá um exemplo, né? Que em determinado local, os macacos, eles fogem dos ursos, né? Com medo, e os ursos fazem o quê? Eles se deitam próximo à árvore, se fingem de mortos, passa horas e horas, se possível até o dia todo, parado, como se fosse morto. O macaco observa, na hora que ele vai, acho que é Maometânia o nome do local, na hora que ele vai descendo, aí o urso levanta bem rápido, pega o macaco, parte ele no meio, melhor dizendo, e o devora. Santo Afonso fala, assim acontece com aqueles que se colocam na ocasião de pecado. Por que Eva pecou? Porque Eva não ouviu o que Deus falou. Ouviu, mas ouviu sem ser de forma atenta. Quando eu falo não ouviu com o coração. Ob audire, ouvir intensamente. E o que foi que ela fez? Ela foi para perto da árvore. A justa árvore, que não era para ela estar perto. Prestemos bem atenção, onde está o nosso olhar? No tesouro do céu ou nos tesouros desse mundo? Shalom.
Bom dia, os irmãos do Face. Aira Maia, Lisandra Maia, um grande abraço. Deus abençoe vocês. Shalom.